Bom dia! Fala, galera do 9º ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando o módulo 25, sobre sistemas de equações. Sistemas de equações que recaem em equações do segundo grau. Nós estamos na página 363, questão número 2, letra C. A diferença entre dois números é 5. Então, vamos lá. Nós vamos chamar o primeiro número de x. Então, o primeiro número é x. O segundo número y. Nós sabemos que a diferença entre eles é 5. Então, nós temos a nossa primeira equação, x menos y igual a 5. A segunda equação vem da seguinte frase: a diferença entre seus quadrados é 225. Então, a diferença entre o quadrado de x e o quadrado de y, ou seja, x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 225. Nós vamos começar isolando o x na primeira equação. Na primeira equação, nós temos x menos y igual a 5. O que acontece aqui? O menos y, ele muda de lado e fica mais y. Então, o x é igual a 5 mais y. Esse é o valor do x, que nós vamos substituir na segunda equação. Então, vamos lá. Quem é o x? O x é 5 mais y. Só que esse x é ao quadrado. Menos y ao quadrado igual a 225. O que nós temos que fazer agora? Resolver o quadrado. Esse quadrado indica que o 5 mais y repete duas vezes iguais. Nós temos 5 mais y, que multiplica 5 mais y, menos y ao quadrado, igual a 225. Nesse momento, nós vamos fazer a propriedade distributiva. 5 vezes 5, que fica 25. 5 vezes mais y, mais 5 y, mais y vezes 5, mais 5 y, mais y vezes mais y, mais y ao quadrado, menos y ao quadrado. O que nós podemos fazer? Esse 225, ele muda para o primeiro membro. Ele era positivo. Quando ele muda para o primeiro membro, ele fica negativo. Para a equação ficar na forma geral, reduzida ou normal, que é igual a zero, nós temos que juntar os termos semelhantes. Y ao quadrado menos y ao quadrado, nós cancelamos, porque y ao quadrado menos y ao quadrado é zero. Nós vamos adicionar 5y com 5y. Ficamos com 10y. Do 25, nós vamos subtrair 225. 25 menos 225 fica menos 200, igual a zero. Então, nós eliminamos o y ao quadrado.
a equação não é mais uma equação do segundo grau, ela é uma equação do primeiro grau. Então, 10y é igual a quem? O 200 vem para cá, para o segundo membro, fica positivo. Multiplicação se transforma em divisão. 10y é igual a 200, y é igual a 200, dividido por 10. Então, nós descobrimos que o y é igual a quem? Podemos cortar o zero, 20 dividido por 1, 20. Y igual a 20. Falta encontrar o valor do x. Teremos apenas um valor para o x, porque só temos um valor para o y. Então, nós sabemos que o x é igual a 5 mais quem? Quem é o y? O y é 20. 5 mais 20, o x é igual a 25. Então, nós encontramos os valores de x e y. A nossa pergunta: determine esses números. Como é um problema, você não precisa de solução. Você precisa colocar a resposta. Resposta: os números são 20 e 25. Assim, nós terminamos a letra C. Letra D. Em um triângulo retângulo, então façam o esboço de um triângulo retângulo. A hipotenusa mede 30 centímetros. Então, a hipotenusa, 30 centímetros. O perímetro, 30 centímetros. Determine as medidas dos catetos desse triângulo. Nós vamos chamar os catetos de x e y. Então, eu vou chamar esse cateto de x, esse cateto de y. O perímetro é a soma de todos os lados. Foi dado que o perímetro é igual a quanto? A 30 centímetros. Perímetro igual a 30 centímetros. O perímetro é a soma dos três lados. X mais y mais 13 igual a 30. Nós podemos simplificar um pouquinho essa expressão. X mais y é igual a 30, número junto com número, o mais 13 vem para o segundo membro, fica menos 13. Então, nós sabemos que o x mais o y é igual a 30 menos 13. 30 menos 13, 17. O que nós temos para utilizar? O teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, nós temos a hipotenusa ao quadrado. Então, nós temos que 13 ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, 13 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Nós podemos escrever que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Vamos resolver. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. 13 vezes 13, 169. O que nós temos que fazer? Vamos isolar o x. O x é igual a 17, o mais y muda para o segundo membro, fica menos y. Então, nós vamos substituir o x por 17 menos y. Então, aqui o x, qual é o valor do x? 17 menos y. Só que isso fica
ao quadrado mais y ao quadrado igual a 169. 17 menos y ao quadrado, ele vai repetir quantas vezes? 2 vezes. Fica 17 menos y, que multiplica 17 menos y. Mais quem? Mais y ao quadrado, que é igual a 169. Agora nós vamos para a propriedade distributiva. 17 vezes 17. 17 vezes 17, 289. 17 vezes menos y, menos 17y. Menos y vezes 17, menos 17y. Menos y vezes menos y, na multiplicação menos com menos, mais y ao quadrado. Já fizemos a parte da propriedade distributiva. Agora nós vamos repetir. Mais y ao quadrado igual a 169. O que nós temos que fazer? Juntar os termos semelhantes. Nós temos aqui y ao quadrado mais y ao quadrado. 1y ao quadrado mais 1y ao quadrado. Nós vamos ficar com 2y ao quadrado. O que vai acontecer aqui? O menos 17y com menos 17y, menos 34y. Agora, mais 289. O 169 vem para o primeiro membro, fica negativo. Menos 169 igual a zero. Então, ficamos com 2y ao quadrado menos 34y. O que nós podemos fazer? Resolver essa parte numérica. Do 289, nós vamos subtrair 169. Vai sobrar quanto? 120. Como todos os coeficientes são pares, nós podemos dividir tudo por 2. Então, aqui, dividindo por 2. Como que fica aqui o resultado? 2y ao quadrado dividido por 2, y ao quadrado. Menos 34y dividido por 2, menos 17y. Mais 120 dividido por 2, mais 60. Igual 0 dividido por 2, 0. Nós ficamos com a equação do segundo grau. Y ao quadrado menos 17y mais 60 igual a 0. Agora nós vamos resolvê-la por soma e produto. Continuando. Nós temos a soma de menos 17, nós vamos sempre trocar o sinal. A soma de menos 17 fica 17. Aqui, o termo independente é o produto. O produto sempre permanece com o mesmo sinal. Então, o produto é 60. Nós temos que procurar uma multiplicação que dê 60. 6 vezes 10, 60. Só que 6 mais 10 é 16. Tem uma outra opção? Tem. 5 vezes 12. 5 vezes 12 é 60. 5 mais 12, 17. Você pode resolver também através da fórmula de Bhaskara. Chegará ao mesmo resultado. Aqui eu encontrei o y',
que é 5, o y, 2 linhas, que é 12. Agora nós temos que encontrar os valores do x. O x é igual a 17 menos y. O x é igual a 17 menos, qual é o valor do y aqui? 5. 17 menos 5, o x é igual a 12. Então, nós temos o par ordenado. O par ordenado x, y, nessa ordem. O x é 12, o y é 5. Agora, nós vamos substituir o valor do y 2 linhas. X é igual a 17 menos y. X é igual a 17 menos o y. O y 2 linhas é 12. 17 menos 12, o x é igual a 5. Nós temos, então, o nosso segundo par ordenado. Lembrando que tem que ser na ordem, x e y. O x, que é 5, o y, que é 12. Agora, nós temos que colocar a resposta. A pergunta é: determine as medidas dos catetos desse triângulo. Os catetos medem 12 centímetros e 5 centímetros, ou 5 centímetros e 12 centímetros. Então, resposta: os catetos medem 12 centímetros e 5 centímetros, ou 5 centímetros e 12 centímetros. Assim, nós concluímos a questão número 2. Vamos para a questão número 3. Questão número 3. Elabore um problema que possa ser resolvido por meio do sistema a seguir. Depois, resolva-o e verifique se as raízes da equação são solução do problema. Nós não vamos montar um problema, nós vamos resolver o sistema e colocar o conjunto solução. Para ficar mais simples, vamos começar com a primeira equação. 4x mais 2y igual a 20. Nós temos todos os coeficientes pares. Todos eles podem ser, então a equação toda pode ser dividida por 2. Assim fica mais simples e mais fácil a resolução. 4x dividido por 2, 2x. 2y dividido por 2, 1y ou apenas y. 20 dividido por 2, 10. Nesse caso, fica mais fácil nós isolarmos quem? O y. Por quê? Porque o x são 2x. Esse 2 vai se transformar em uma divisão, em uma fração. Então, vamos isolar o y. O y é igual a 10. Quem vai junto com o 10? O 2x, que estava aqui em forma de adição, vem para cá em forma de subtração. Então, o y é igual a 10 menos 2x. Encontramos o valor do y, que nós vamos substituir aqui, ok? Então, fica x ao quadrado mais x vezes o y. Quem é o y, gente? O y é 10 menos 2x, fecha o parênteses, igual a 21. O que nós temos que fazer agora? A propriedade distributiva. X ao quadrado mais x vezes 10 mais 10x mais x vezes menos 2x menos 2x ao quadrado. Nós já podemos pegar o 21, mudar para o primeiro membro e igualar essa equação a quem? A zero.
Assim, a equação do segundo grau fica na forma reduzida, geral, normal, ok? Vamos juntar aqui os termos semelhantes. Eu tenho 1x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Fica menos x ao quadrado. Mais quem? Mais 10. X menos 21 igual a zero. O que nós temos? O x ao quadrado está negativo. Não pode. Você vai multiplicar a equação inteirinha por menos 1. O que acontece agora? Menos com menos mais, o x ao quadrado fica positivo. Mais 10x vezes menos 1, menos 10x. Mais 21 vezes menos 1, mais com menos, menos com menos fica mais 21. Agora, como são valores pequenos, nós podemos resolver através do cálculo mental, que é a soma e o produto. A soma é de menos 10, ela fica 10. Sempre você troca o sinal da soma. A soma de menos 10 fica 10. Quem é o produto? O produto é o termo independente. O produto é 21. Produto 21. Agora é uma questão de tabuada. Quem você multiplica para encontrar 21 e a soma é 10? 3 vezes 7, 21. 3 mais 7, 10. Encontramos, só que nós encontramos os valores do x. X' é 3. O x duas linhas é 7. Agora nós temos que encontrar os valores do y. Y é igual a 10 menos 2 vezes o x. Qual é o primeiro valor do x? 3. Então, o y é igual a 10 menos 2 vezes 3, 6. 10 menos 6, 4. O primeiro par ordenado tem ordem, x e y. 3 e 4. 3 e 4. Agora, nós vamos encontrar o segundo par ordenado, trocando o x por quem? Agora, o x é igual a 7. Então, o x é 7. Y é igual a 10 menos 2 vezes o x. O x é 7. O y, então, é igual a 10 menos 2 vezes 7. Primeiro sempre a multiplicação. 2 vezes 7, 14. Então, o y é igual a 10 menos 14. Menos 4. Qual é o par ordenado, então? Nós temos o y, que é menos 4. O x é 7. Então, nós temos o x, que é 7. O y, que é menos 4. Essa é a nossa solução. A solução é 3 e 4, 7 e menos 4. Assim, nós concluímos a questão número 3. Pessoal, vocês podem responder o em casa do final da página 363. Temos a questão 1, letra A, letra B, letra C. São bem fáceis. Tentem responder sozinhos, que eu volto na próxima aula com a correção. Combinado? Então, em casa, questão 1, A, B, C. Apareceu uma dúvida? É só me chamar no WhatsApp. Até a próxima aula. Tchau, tchau!